Bom dia, boa tarde, boa noite, dando sequência ao nosso assunto, a administração e o perfil das empresas no Brasil. Bom, nesse vídeo 2 a gente vai falar um pouco do qual o perfil, qual o tipo de empresa que a gente tem no Brasil. A gente viu lá aqui indústrias, tem empresas do ramo de comércio, empresas do ramo de serviço, só que as empresas elas estão enquadradas como empresas de pequeno porte, médio porte, microempresas. Vocês têm as empresas individuais, você tem as MEIs, que são os microempreendedores individuais, cada uma com seu regime um pouco diferenciado quanto à questão da tributação. Bom, mas é o maior quantitativo inicialmente das empresas que a gente tem no Brasil, em sua maioria são microempresas. A gente também tem as empresas de pequeno porte, conhecido como EPP. E essas empresas elas são de grande importância para o Brasil, porque, só para vocês terem ideia, elas representam 98,5% do total de empresas privadas no Brasil. E essas empresas elas respondem por aproximadamente 27% do PIB, além de elas serem responsáveis, em média, por 54% do total de empregos formais existentes no nosso país. Vale salientar que essas empresas são importantes porque elas conseguem diminuir algumas discrepâncias sociais, principalmente porque elas fazem movimentar a economia, às vezes a economia de bairro, a economia nos interiores, movimentam o comércio nesses pequenos municípios do Brasil, aqui em Pernambuco. E além disso, do ponto de vista social, elas conseguem empregar aquele perfil de funcionários, de colaboradores que muitas vezes as empresas de médio e de grande porte não querem. Aquele profissional que passou dos 45, 50 anos, aquele que não tem aquela qualificação para o que o mercado exige, e esses conseguem uma recolocação no mercado por conta dessas empresas. As empresas conseguem abrir o espaço para que esses profissionais eles consigam requalificação, recolocação no mercado. É óbvio que nessas empresas você não vai encontrar os maiores e melhores salários, mas são basicamente o salário que consegue atender a esse perfil de profissional, não com tanta qualificação profissional, e elas conseguem abrigar eles, e aí no contexto geral você vai ver que elas conseguem atuar, diminuindo um pouco dessas discrepâncias sociais e gerando emprego para uma boa massa da população brasileira. E a gente vê o quanto elas são importantes através da massificação de pessoas desempregadas nesse momento de pandemia, justamente porque muitas fecharam, não aguentaram. Na verdade, essas empresas, essas microempresas, praticamente o capital dela é o que ela tem do dia a dia. A rotatividade do material que ela vende é o que ela bota de novo dentro da empresa, que ela faz o ciclo de utilização do capital, repondo estoque, pagando fornecedor, pagando colaborador, pagando água, luz, telefone, pagando a estrutura, e praticamente ela vive no limite do limite. Às vezes muitas dessas não tem nem muito mau capital de giro para se sustentar. E aí ela vai, a sobrevivência dela é do dia a dia. E no momento desse, onde não tem fluxo de venda, fluxo de consumo, é muito mais complicado ela conseguir se manter. E muitas, infelizmente, você precisa ir muito longe não. Se você chegar no centro da cidade do Recife ou em algumas localidades em Olinda, você vai ver que muitas empresas elas fecharam. Eu lembro de uma mesmo que eu costumava ir toda semana para tomar um sorvetinho, mas infelizmente ela é o Mister Mix. Infelizmente ela não conseguiu, ela fechou as portas ali de Olinda. Espero que ela retome. Mas ali você tinha em média 3 a 4, 5 funcionários trabalhando, que infelizmente aumentaram a estatística de pessoas desempregadas no Brasil. E aí é uma massa de pessoas que estão desempregadas, aumentando o volume, que carece, que precisam tentar se restabelecer, se recolocar para poder sobreviver. E obviamente quando acabar essa pandemia, muitas delas vão tentar se reerguer, vão tentar voltar, e aí elas vão absorver
parte dessa mão de obra que não tem tanta qualificação, mas que consegue atender às necessidades dessas empresas. Se você entrar no site do Sebrae, o Data Sebrae, e você procurar aqueles dados referentes a quantitativo de empresas que a gente tem aqui no Brasil, você vai ver lá que vai mostrar o número de 19.228.025 empresas. Obviamente que esse número ele vai ficar oscilando por conta das empresas que fecham e aquelas que abrem o tempo todo. São Paulo, ele abriga o maior quantitativo de empresas no Brasil, que dá em média 5.890.371 empresas. Pernambuco atualmente, de acordo com o site do Sebrae, tem 537.530 empresas ativas. A gente vai encontrar aqui que aproximadamente 8.641.860 empresas, elas são do segmento de serviços. 6.612.605 empresas são do ramo de comércio. Nós temos em média 1.908.250 empresas relacionadas, direcionadas à questão da indústria. Dentro da construção civil, a gente tem um número significativo, porque na construção civil temos em média 1.367.636 empresas atuando. No ramo de agropecuária, temos 697.674 empresas. E a gente sabe que no Brasil, o agronegócio ele é extremamente representativo, tanto que a nossa economia ela depende muito do agronegócio. O agronegócio praticamente ele sustenta a economia brasileira. Por mais que a gente tenha na pandemia, a gente quebrou recordes de exportação de produtos agrícolas, principalmente de commodities. E isso aí dá uma sustentação, dá um equilíbrio na balança comercial brasileira, gerando riqueza e fazendo com que a gente consiga um pouco mais de sustentabilidade do efeito econômico do nosso Brasil. Quanto ao número de empresas por atividade econômica no Brasil, o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, ele gira em torno de 1.104.427 empresas. E aí, o interessante, quando a gente vai analisar, fazer essa análise da número de empresas por atividade econômica no Brasil, cabeleireiros, manicure e pedicure, nós temos 809.684 pessoas ou empresas atuando nesse segmento. O comércio varejista de mercadorias em geral, ele tem em média 507.916 empresas. Aí você vai encontrar empresas do ramo de alvenaria, lanchonete, casa de chá, de suco, similares, que giram em torno de 469.684. Aí você vai encontrar empresas de promoção de vendas, restaurantes similares, você vai encontrar fornecimento de alimentos preparados, você vai encontrar o transporte rodoviário de cargas, você vai encontrar o comércio varejista de bebidas, atividades estéticas. Tem N possibilidades aí que exploram os segmentos dentro do perfil de empresas no Brasil. Hoje aqui no Brasil, a gente tem em média aqui uma quantidade consubstancial bem representativa dos MEIs, que são os microempreendedores individuais. O Brasil abriga hoje 9.810.493 MEIs. As microempresas, elas vêm em segundo lugar e tem aproximadamente 6.586.497 empresas atuando, microempresas. A gente tem aí as empresas de pequeno porte que giram em torno de 896.336. E aí, no geral, as demais, a gente teria em torno de 1.934.709 empresas. E aí você vai encontrar empresas de outros segmentos que abrigam, que compõem esse quantitativo. Quando você começa a analisar assim, quando você começa a adentrar dentro do perfil dessas empresas a nível Brasil, e você puxa um nicho específico para analisar, principalmente a questão do faturamento, da sustentabilidade dessas empresas, é importante que você faça um confronto da escolaridade junto ao faturamento das micro e pequenas empresas. É óbvio que
o conhecimento, a escolaridade, ela é de suma importância porque ela vai subsidiar em termos de informações, em termos de preparação, o gestor, o dono dessa empresa, o empreendedor. A gente sabe que isso é relativo. Primeiramente que você vê que tem pessoas que às vezes não têm um segundo grau, mas tem um notório conhecimento empírico, e essa empresa ela dá certo e fatura milhões de reais. E tem empresas que o cara, às vezes, tem um doutorado, tem um mestrado, o cara tem especialização, tem qualificação, e a empresa ela não embarca. Mas aí tem, inclusive, um estudo também do Sebrae que fala dessa questão do perfil. E aí, quando você traz à tona a questão da escolaridade desses empreendedores, você vê que o pessoal que está ali que tem até o segundo, tem até o fundamental incompleto, o faturamento da empresa deles gira em torno de R$ 186 mil em média. Quando ele vai para o fundamental completo, ou seja, tem um primeiro grau completo, ela dá uma subida, vai para R$ 322 mil em média. Já quando ele vai para o médio completo, ou seja, aquele antigo segundo grau completo, gira em torno de 370 mil. Aí vem o superior incompleto, que está em torno de 430 mil. O superior completo, que gira em torno de 483 mil. O cara, quando é pós-graduado ou tem uma especialização, um MBA, fica em torno de 721 mil reais. E aquele cara que tem mestrado, doutorado, a empresa dele chega em média a um faturamento de mais de R$ 1 milhão, em torno de 1.266.000. Pode ser até representativo essa questão da escolaridade, porque você passa a ter um pouco mais de conhecimento, você consegue, através do conhecimento que você tem, fazer uma análise de cenário, ter uma melhor negociação com o fornecedor, conhecer melhor o nicho de mercado que você explora. Não quer dizer que isso vai ser efetivo. Pode ser que aquele cara que, mesmo não tendo essa escolaridade toda, ele consiga se sobressair muito melhor do que esse cara que tem um mestrado, muito melhor que esse cara que tem um doutorado. Quando a gente analisa o perfil do empresário brasileiro, a gente vê que 61% desse percentual é completo de homens. 54% desses homens têm uma idade entre 35 e 54 anos. 46% desses homens, eles têm uma renda familiar que gira em torno de 3 a 10 salários mínimos. 40% desse percentual, ele tem ensino superior completo, às vezes tem especialização, tem MBA. Eles têm em média 6 empregados dentro da empresa deles. 66% do percentual, eles possuem entre 1 e 4 funcionários, que no geral 89% são registrados. Ou seja, você vê que tem uma parcela aí de 11% desses funcionários que não são de carteira assinada, mas muitos desses funcionários se submetem até por uma questão de sobrevivência, optam em não assinar carteira porque às vezes estão recebendo seguro-desemprego, ou fazem alguma negociação por fora para ganhar um pouco mais, já que não está sendo registrado em carteira, mas isso é um risco, tanto para quem está prestando serviço sem carteira assinada, tanto quanto para o cara que está dando emprego, mas não está assinando a carteira desse colaborador, porque futuramente esse cara pode ir na justiça e ter direito a tudo aquilo que ele não recebeu no período. 87% desse percentual já estão no mercado há mais de 9 anos, então já tem uma certa sustentabilidade. 63% desse percentual, eles recorrem do seu próprio dinheiro, e aí utilizando, no caso, capital próprio, para iniciar o seu próprio negócio. 82% do percentual, eles adotam um regime simples de tributação, porque aí no contexto geral ele deve ter analisado o que já tem aí de carteira tributária, de lucro simples, lucro presumido, do simples, para ver qual seria melhor regime tributário para ele, enquanto microempresário. 94% do percentual, eles têm uma conta no banco só para a sua empresa, mas às vezes esse mesmo cara que tem a conta só para a empresa, ele paga a conta de água, paga a conta de luz, paga a conta do cartão de crédito seu na conta da empresa. Aí, no caso, está sangrando a empresa. A gente sabe que ele recebe um prolabore. Esse prolabore é justamente para ele pagar as contas dele, é o salário dele. Não dá para ficar sangrando a empresa. E muitos ainda, em torno de 68% desse percentual, eles fazem o capital de giro com recursos próprios. Utilizam, em média, os 17% desse percentual
admite utilizar um cartão de crédito para poder fazer as compras, fazer a reposição de estoque, e 14% desse percentual recorrem ao cheque especial. Infelizmente, porque a gente sabe que tanto o cartão de crédito quando não é pago, os juros é de arrancar o cabelo, meu amigo. Aqui, ó, tá caindo. E o cheque especial também é um juros absurdo, que na verdade é uma bola de neve que vai sendo empurrada com a barriga pelo microempresário brasileiro, até porque a gente sabe que conseguir linha de crédito para microempresário é um rolo. Vocês viram agora recentemente, mesmo esses programas do governo de acesso ao crédito do micro e pequeno empresário, demorou demais, além de demorar, o acesso foi complicado, tanto que teve que ser renovado, refeito o programa para poder o micro e pequeno empresário ter acesso ao recurso e não fechar a sua empresa.